Kotaro vai morar sozinho, resumo em 10 minutos mais ou menos. Kotaro Sato é um garotinho de 4 anos de idade que vai morar sozinho. O anime começa com o Kotaro em uma loja de conveniência comprando lenços para poder presentear os seus vizinhos. Quando ele está indo para o caixa, os seus olhos brilham ao ver uma espada de brinquedo que ele decide comprar também. E quando ele vai andando pela rua, ele fala que os inimigos podem vir enfrentá-lo de qualquer direção. O primeiro vizinho que nós conhecemos é o Shin Karino, que mora no apartamento 202, que fica logo ao lado do apartamento do Kotaro. Ele tá apanhando de uma mulher porque ele esqueceu que tinha um encontro com ela, e ele é um mangaka que ganhou um prêmio, mas atualmente está tendo dificuldades para escrever uma nova história. Porém, ele pensa que tá tudo bem porque ainda é inverno. O Kotaro percebe que a casa não tem chuveiro e pergunta pro vizinho se ele mesmo deve construir, mas o Karino fala que os moradores do prédio vão para casas de banho. O Kotaro pega suas coisas e vai para casa de banho, enquanto o Karino assiste TV. Ele vê que uma criança desapareceu e pensa que estão acontecendo muitos sequestros, e se pergunta onde está a responsabilidade dos adultos da vizinhança. Até que ele percebe que também é um desses adultos, então ele acaba indo para a casa de banho com o Kotaro, e na casa de banho cai shampoo no olho do Kotaro. Ele pede ajuda pro Karino, e além de ajudar o Kotaro a tirar o shampoo dos olhos, o Karino também começa a lavar o cabelo dele. O Kotaro comenta que faz muito tempo que o cabelo dele não é lavado por outra pessoa. Na volta para casa, o Karino pergunta onde estão os pais do Kotaro, e ele fala que os pais não estão mais aqui. E o Karino comenta que ele também não tem pais, que os perdeu em um acidente quando ele ainda era criança. O Kotaro usa uma linguagem bem formal e o Karino pergunta por que ele fala assim. O Kotaro explica que essa é a linguagem de Tono-sama, que é um desenho que ele gosta de assistir. No dia seguinte, o Kotaro vai até a loja de conveniência junto com o Karino, e no caminho eles encontram a Mizuki, que é a moradora do apartamento 201, que fica ao lado do apartamento do Karino. Ela pergunta se o Karino é o pai do Kotaro, mas ele diz que não, e ela comenta que eles são muito parecidos e que achou que fossem pai e filho. Na loja de conveniência, o Karino pensa que ele nem é casado e o Kotaro nem se parece tanto assim com ele. Porém, todo mundo do mercado loja de conveniência. Enfim, no lugar que eles foram comprar as coisas, todo mundo começa a falar com o Kotaro perguntando se ele está ajudando o pai a fazer compras, o que deixa o Karino preocupado, achando que talvez ele realmente seja o pai do Kotaro. Mas o Kotaro fala que o Karino não tem nenhuma semelhança com o pai dele e fala para o Karino parar de segui-lo. Eles voltam para casa e o Karino se pergunta como o Kotaro se sentiu com essa situação toda. Nós vemos Mizuki no trabalho recebendo seu pagamento, e saindo do trabalho ela recebe uma mensagem de alguém falando para ela ir até lá e lhe emprestar dinheiro. Ela pensa que está sendo uma idiota e vai até a casa dessa pessoa. De manhã, quando o Kotaro sai para levar o lixo, ele olha para a casa da Mizuki e vê que ela está caída. O Karino se assusta e eles percebem que tem muitas latas de cerveja ao lado dela. O Kotaro então vai correndo até a loja de conveniência falando que precisa aplicar gelo. No caminho ele cai e o Karino pergunta se ele está chorando, e o Kotaro diz que chorar não é algo que ele aprecia. Ele entrega uma garrafa congelada para Mizuki e fala para ela enrolar uma toalha para poder aplicar nos olhos, porque depois de chorar bastante, é necessário esfriar os olhos. Ele também diz que não é errado chorar, e ele continuará gostando dela mesmo que ela esteja chorando. Depois disso, o Karino pergunta como é que ele sabia que ela estava chorando, e fala que não é normal uma criança saber aplicar uma compressa fria. O Kotaro fala que já presenciou adultos chorando mais do que ele gostaria. No dia seguinte, o Kotaro vai limpar a varanda, só que ele cai e rala o joelho. Enquanto isso, o chefe do Karino fala que gosta das histórias dele, porém o traço dele é meio ultrapassado. O Kotaro vai até a casa do Karino para mostrar que ele fez os próprios curativos, e o Karino desenha o Tonosema no curativo do Kotaro, o que faz ele sorrir, deixando o Karino impressionado, porque essa é a primeira vez que ele vê o Kotaro sorrindo. Depois, nós conhecemos o vizinho chamado Tamaru. O Tamaru, apesar de parecer meio assustador, é muito simpático e sempre fica querendo abraçar o Kotaro, coisa que o Kotaro não gosta. Enquanto a TV do Kotaro não era instalada, ele ficou assistindo o anime Tonosama na casa do Karino. Ele sempre canta a musiquinha que é "Ele é o mais incrível, forte e gentil, Tonosama", e o Karino reclama que ele canta fora do tom, assim como eu cantei também. O último capítulo do anime se aproxima e o Tamaru começa a ficar preocupado com o Kotaro e como ele vai se sentir com essa situação. E o motivo do Kotaro gostar tanto desse anime é que faz ele se lembrar de sua mãe. Quando ele assistia e imitava o desenho, a mãe dele sorria e por isso ele gosta tanto do anime. E também tem outro motivo. Quando o Kotaro não conseguia dormir, ele precisava ligar a TV para poder, de certa forma, ter uma companhia. Então o Karino e o Tamaru assistem o último episódio do anime na casa do Kotaro para tentar apoiá-lo, e o Karino diz que com o fim do desenho,
Porém, o Kotaro vai mudar a forma de falar. Porém, o Kotaro fala que ele nunca vai mudar esse modo de falar, que ele sempre vai falar assim mesmo após a finalização do anime. O Karino pergunta se ele vai ficar bem nessa noite sem a TV e o Kotaro diz que ele se tornou alguém que não precisa mais da TV para poder dormir à noite. No primeiro dia de aula do Kotaro, todas as crianças estão acompanhadas de um adulto, menos ele. Um colega pergunta por que é que os pais dele não estão lá, mas o Kotaro fala que os pais dele são ninjas e por isso o menino não consegue vê-los. Pouco depois disso, o Karino aparece junto com a Mizuki e o Tamaru para acompanhar o Kotaro e o Karino passa a levar e buscar o Kotaro todos os dias falando que é irmão dele. Durante um dia normal, o Kotaro vê um rapaz segurando balões na frente de uma loja e começa a falar que ele é muito magro e que vai acabar saindo voando com aqueles balões. O rapaz dá um balão pro Kotaro, mas o Kotaro volta lá mais 3 vezes dizendo que precisa de um balão para sua irmã, para o seu irmão, para o pai e para a mãe. Ele pede para o Karino desenhar rostos nos balões e o Kotaro escreve atrás de cada balão. Mais tarde, o Kotaro está brincando em um parque e o rapaz que deu os balões para ele vê e pensa que foi enganado porque o Kotaro ficou com todos os balões para ele. Mas nessa hora, os balões viram e nós conseguimos ver o que é que o Kotaro escreveu atrás de cada um. E atrás dos balões está escrito irmã, irmão, pai e mãe. E o rapaz percebe que o Kotaro não tem família. O rapaz também pensa que espera que aqueles balões demorem para poder estourar. Numa noite, o Kotaro vai até o trabalho da Mizuki porque ela comentou que poderia se mudar. Então o Kotaro vai até o trabalho dela para poder ter mais um tempo da sua companhia. Então ela decide renovar o contrato e continuar morando no prédio. Um dia, ela, o Kotaro e o Karino vão fazer um piquenique. O Kotaro fica com o rosto sujo de sorvete e ela tenta tirar uma foto, mas o Kotaro sai correndo e fala que tem aversão à fotografia. E o motivo para isso é que quando ele estava no orfanato, o pai dele viu uma foto do Kotaro no site e foi até o lugar gritando dizendo que queria o filho dele. Como a Mizuki não conseguiu a foto do Kotaro, o Karino faz um desenho dos dois e esse desenho faz os olhos do Kotaro brilharem. Toda semana o Kotaro recebe uma quantia em dinheiro que vem do seguro de vida da mãe dele. Uma pessoa sempre leva o dinheiro para ele porque ele não tem conta bancária. E o nome da pessoa que vai passar a levar esse dinheiro é a senhorita Kobayashi. Sempre que o Kotaro questiona de onde vem esse dinheiro, eles falam que é a doação de uma pessoa gentil. Porém, o Kotaro desconfia de onde vem o dinheiro. Em outra semana, quando a Kobayashi vai novamente entregar o dinheiro para o Kotaro, ele recebe algumas cervejas que eram do Karino, mas como o Karino não estava em casa, o entregador acaba deixando a caixa na casa do Kotaro. O Kotaro vê que na caixa tem cervejas, então ele oferece para a senhorita Kobayashi e quando ela já está bêbada, ele pergunta novamente de onde vem o dinheiro. Mas mesmo bêbada, ela diz que é a doação de uma pessoa gentil e o Kotaro meio que acaba aceitando o que ela fala. O Kotaro sempre compra lenços caros e quando o Karino pergunta por que o Kotaro faz isso, ele fala que é porque eles são mais doces. O Karino não entende, mas à noite, quando ele está assistindo a um programa de TV, nesse programa um entrevistado fala que quando ele era criança e os pais demoravam para voltar, ele comia os lenços e que lenços têm um sabor doce. E o Karino percebe o motivo pelo qual o Kotaro sempre compra os lenços mais caros, porque um dia ele também precisou comer lenços. Quando eles vão novamente ao mercado, o Karino pega lenços mais baratos e fala que o Kotaro não precisa mais comer lenços, então tanto faz se eles são doces ou não. Então o Kotaro acaba aceitando e começa a comprar lenços mais baratos, já que agora ele consegue fazer sua própria comida. Um novo inquilino chamado Aota aparece dizendo que vai morar lá por um mês e pedindo para ser amigo do Kotaro. Ele começa a fazer bastante coisa junto com o Kotaro, porém ele é um detetive contratado pelo pai do Kotaro para encontrá-lo. O Karino e o Tamaru descobrem que ele é um detetive e ele conta que o pai do Kotaro recebeu uma medida protetiva e que não pode se aproximar do Kotaro, mas mesmo assim ele vai contar que o Kotaro está morando lá. O Tamaru se enfurece, mas nessa hora o Kotaro aparece e fala que não é para eles baterem no Aota. O Aota vai embora e depois de um tempo ele aparece contando que deu o endereço de um apartamento vazio para o pai do Kotaro, pois quando ele era criança ele também teve experiências ruins e apesar de fazer esse trabalho, ele ainda tem um coração. Ele fala também que o Kotaro já sabia e pediu para que ele só contasse a localização para o pai quando o Kotaro ficasse mais forte, pois o Kotaro acha que o pai dele se tornou uma pessoa ruim porque ele era fraco. Então o Karino aposta uma corrida com o Kotaro e fala que eles vão ficar fortes juntos. O Tamaru fala que isso não vai resolver a situação, mas o Karino diz que até o Kotaro perceber, ele quer que ele fique mais forte tanto mentalmente como fisicamente para poder superar as dificuldades. Lembram que eu falei que a Mizuki recebeu uma mensagem de alguém pedindo dinheiro? Essa pessoa era o namorado dela. Ele a espera na saída do trabalho e bate no rosto dela. Ao ver a mancha, o Kotaro pergunta o que aconteceu e ela conta que foi o namorado. O Karino diz que é melhor chamar a polícia e ela diz que deveria ter terminado com ele desde o início do namoro, pois percebeu que o namorado tinha comportamentos
sentimentos violentos e que ele só queria o dinheiro dela. O Kotaro fala que ela tem que ir embora, pois o ex sabe onde ela mora e onde ela trabalha, então ela precisa de uma casa nova e um trabalho novo. Ela diz que se chamar a polícia, ela não vai precisar ir embora, pois ela tinha prometido que ficaria junto com o Kotaro. Mas o Kotaro diz que, pelo visto, ela ainda ama o ex-namorado, e se chamar a polícia, alguém que ela gosta irá se tornar um vilão. O Kotaro diz que foi isso que ele fez, ele diz que transformou o pai dele em um vilão, e ele diz que não quer que a Mizuki fique igual ao Kotaro. A Mizuki então decide ir embora, e ela fala para o Kotaro que denunciou o namorado dela mesmo assim, e que não foi errado ele ter denunciado o pai, que na verdade isso foi algo bom, tanto para o pai quanto para o Kotaro. Ela agradece o Kotaro e fala que o ama. O Karino leva o Kotaro e os colegas da escola dele para irem ver um filme no cinema. As crianças dão bastante trabalho pro Karino e no fim o Kotaro reclama com o Karino, dizendo que ele estava se divertindo com seus amigos e que o Karino deveria ficar responsável por ele. Percebendo que o Kotaro ficou com ciúme, o Karino leva novamente para assistir um filme no cinema e eles assistem juntos o filme do Tono-sama. Uma nova moradora chega no prédio, ela começa a morar no apartamento que era da Mizuki e o nome dela é Sumire. Ela tem dificuldades em lidar com crianças e na infância ela passou por algumas coisas traumáticas como o Kotaro. O Kotaro faz uma exposição com vários itens, tem os curativos que o Karino desenhou, o desenho da Mizuki que o Karino tinha feito quando eles foram fazer o piquenique, entre outras coisas. Ele convida os 3 vizinhos para a exposição e o Kotaro pega um par de luvas e diz que isso era algo que a mãe dele deixou para trás e que ela usava essas luvas para poder lidar com ele. Ao ouvir isso, a Sumire lembra que sua mãe também usava luvas porque não queria tocar nela e fala que o Kotaro tem que jogar as luvas fora, mas o Kotaro fala que com aquelas luvas a mãe dele podia tocá-lo e por isso ele não vai se livrar delas. O Kotaro fala que enquanto ele tiver isso, não importa quando a mãe dele voltará para casa, pois ele vai ficar bem. O Kotaro fica na estação de metrô oferecendo guarda-chuva para as pessoas que saem. Ele diz que o mestre dele que ensinou a arte de compartilhamento de guarda-chuva. O mestre que ele fala é o seu pai. O pai do Kotaro falou para ele em um dia chuvoso que o segredo é segurar o guarda-chuva pensando na outra pessoa. E você vai saber que está funcionando porque o seu ombro vai ficar molhado. E o Kotaro percebe que o ombro do pai dele está molhado, por isso que ele chama ele de mestre do guarda-chuva. E nós também vemos uma lembrança do Kotaro que quando ele estava andando em dias chuvosos com a sua mãe, o ombro dele sempre ficava molhado. Então ele fala que para ele isso é uma medalha de honra. Depois de um episódio com um amigo do orfanato, o Kotaro começa a juntar latinhas para poder conseguir mais dinheiro. E o Karino pergunta se ele está fazendo isso para conseguir dinheiro para morar com o amigo. O Kotaro fala que sim, que construirá uma casa do tamanho de um castelo para que todos possam morar juntos. O Karino fica com ciúme e o Kotaro começa a listar todas as pessoas que são próximas, o Karino, a Mizuki, Tamaru, Kobayashi, que é a mulher que leva o dinheiro para ele, começa a listar todas as pessoas e diz que agora ele tem um novo sonho, que é morar com todos eles, e claro, com seu pai e com a sua mãe também. O Kotaro sempre usa a mesma camisa, e ele faz isso porque ele ganhou várias camisetas iguais de um vizinho no antigo prédio que ele morava com sua mãe. Como o Kotaro passava muito tempo sozinho, ele tocava a campainha das pessoas, e um dia, quando ele tocou a campainha desse vizinho e o vizinho abriu a porta, ele viu que o Kotaro estava com a roupa suja, então ele começou a lavar a roupa do Kotaro. Quando esse vizinho foi se mudar, ele deu várias camisas para o Kotaro e falou para ele tomar cuidado porque agora o vizinho não conseguiria mais lavar suas roupas porque iria se mudar. O Kotaro assina 5 jornais e o entregador começa a achar que obrigaram o Kotaro a fazer essas assinaturas porque ele é uma criança. Ele fala que o Kotaro pode fazer o cancelamento, mas o Kotaro diz que quer que ele continue entregando os jornais todas as manhãs e que se ele perceber que os jornais se acumularam por 2 dias, Kotaro pede para ele alertar alguém porque algo pode ter acontecido com o Kotaro. O Kotaro pede desculpa pelo pedido, mas diz que ele tem que fazer isso porque ele vive por conta própria. Lendo o jornal, o Kotaro vê que não tem o nome nem de seu pai nem da sua mãe, então ele pensa que os dois devem estar seguros. O Karino combina de ir com o Kotaro na estação Konomi, porque próximo de lá fica o túmulo dos avós do Kotaro, os pais da mãe dele. Mas pela manhã o Kotaro fica chateado chamando o Karino de mentiroso porque ele dormiu demais, sendo que o plano era sair cedo. O Karino fala que não mentiu e que ele não gosta disso e ele também disse que nunca mentiria para o Kotaro. Enquanto eles limpam o túmulo, o Kotaro fala que a mãe dele se chamava Sayori Uamiya e mostra como é escrito. E o Karino percebe que no lado do túmulo que ele está limpando tem o nome da mãe do Kotaro. Ele fica imóvel para que o Kotaro não veja. O Kotaro pergunta se o Karino acha que ele poderá ver sua mãe novamente. E o Karino pede perdão em pensamento e pensa que terá que mentir para o Kotaro, então ele fala que o Kotaro verá sua mãe novamente. Os olhos do Kotaro brilham e ele diz que acredita, pois
pois o Carino nunca mentiria pra ele. Quando eles estão voltando pra casa, o Carino diz que nas próximas vezes ele quer ir novamente com o Kotaro. E ele quer fazer isso justamente pra se certificar de que o Kotaro não verá o nome da mãe dele lá no túmulo. E o anime termina com os vizinhos encontrando-se na entrada do prédio e o Kotaro dizendo que o Carino vai ser o seu súdito. Se inscrevam, deixem um like, até a próxima. Tchau, tchau. O Carino e o Tamarodi e continuará. O Kotaro usa o Kotaro. Eles voltam pra casa e o Karin Kotaro, mas o Kotaro, mas e o Carino fala que acho que nem tá saindo na gravação.